Existem pessoas que elas estão no meio da multidão, elas estão participando daquela festa, daquela alegria, mas dentro delas, elas carregam algo que dói, que machuca dentro delas. A perda de alguém, um filho que está preso, uma filha que está dando trabalho, um marido que está entregue às bebidas. São vários os exemplos que eu posso citar para você aqui, que traz tristeza a alguém. Mas estamos no meio de pessoas que transbordam alegria. Mas o que fazer para ser participante dessa verdadeira alegria, de deixar essa tristeza de lado, de arrancar fora aquilo que me deixa triste? Só existe uma maneira. E essa pessoa, a qual estou citando aqui, chama-se Jairo. Chama-se quem? Jairo. E ele encontrou uma forma, e a melhor forma de tirar da vida dele aquilo que estava causando dor e tristeza. Aleluia. Sabe o que era? Se encontrar com Jesus. Glória a Deus. Isso é forte. Jairo encontrou uma maneira eficaz, que não falha, de resolver o seu problema, chegar e estar aos pés do Senhor Jesus. A Bíblia fala que eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Aleluia, glória a Deus. Porque até então, Jairo só sabia que a filha estava doente à beira da morte. Jairo, a filha dele não tinha morrido ainda. Ele só tinha recebido a notícia, então ele sabia, estava ciente de que sua filha estava apenas doente. Mas mesmo sabendo que aquela doença poderia provocar a morte da filha dele, ele foi no lugar certo. Ele foi no lugar certo. Ele foi até Jesus. O problema de muitas pessoas não estarem resolvendo situações, problemas, dificuldades, é porque elas estão seguindo caminhos errados. O problema de muitas pessoas não solucionarem a sua dificuldade, os seus traumas, os seus problemas, os seus medos, é porque estão buscando caminhos errados. Até hoje, você tem insistido em buscar solução dos seus problemas em caminhos errados e não está resolvendo, está só piorando. Pessoas que têm tudo, meu evangelista, para serem felizes. Pessoas que têm tudo para serem prósperas. Pessoas que têm tudo para ter uma vida abençoada. Não estão conseguindo isso porque estão buscando meios, caminhos errados. Olha, Jairo foi inteligente. Jairo foi o quê? Inteligente. Porque ele não foi a qualquer pessoa resolver o seu problema. Ele foi aquele que tem a solução do problema. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está buscando resultados aonde? Não vai dar certo. Pare para pensar nessa noite, analisar. Existe uma multidão alegre, mas dentro dessa multidão existia alguém triste, que era Jairo. E essa pessoa pode ser você. Mas Jairo, ele poderia continuar seguindo aquele cortejo, aquela multidão, disfarçando a alegria. Ele poderia estar comemorando, mas Jairo, só ele sabia o que estava passando. Então ele foi buscar a solução em Jesus. A solução está em quem? Jesus. Aí a Bíblia nos explica que era uma filha única, que tinha uns 12 anos. Era filha o quê? Única. Era a única coisa que ele tinha de precioso na vida dele. Aí propositalmente eu pulei uma passagem, pedi para que você pulasse do versículo 42 para o 49, propositalmente. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai relatar que havia uma mulher com 12 anos sofrendo. Quanto tempo? 12 anos com fluxo de sangue, uma hemorragia muito grave, que ela gastara tudo com os médicos. Ela não teve solução nenhuma. Ela gastou tudo que ela tinha. Ela viveu sofrendo por 12 anos. Jairo estava sofrendo naquele dia, porque a filha dele estava à beira da morte. Mas existiu uma mulher que estava sofrendo há 12 anos. Sabe quanto tempo você está sofrendo? Você sabe muito bem. Sabe o tempo que você está sofrendo? Ele não cessou, não parou ainda, porque você não foi até Jesus.
A mulher foi até quem? Jesus, na frente de Jairo. Jairo estava com problema. Jairo estava com Jesus. Jairo estava na presença de quem? De Jesus, com um problema, querendo uma solução. Aí ele teve que testemunhar uma mulher de guerreiras, que usou de muita fé, que tocou apenas, ela pensou, vou tocar somente, irmão Socorro, na hora da vez dele, e você curado. Já teve que ver isso, testemunhar essa mulher usando essa fé. E aconteceu o milagre? Hã? Aconteceu? Tem certeza? Aconteceu o milagre. Jairo viu a mulher sendo curada. Isso era para animar mais ainda a fé de Jairo. Quantas pessoas você vê sendo abençoada? Quantas pessoas você vê contando testemunho de que Deus abençoou? Quantas pessoas você viu crescendo? Quantas famílias você está vendo sendo abençoadas? E por que não está acontecendo contigo ainda? Porque você está no caminho errado. Você está assistindo testemunhos de pessoas sendo transformadas, testemunhos de pessoas sendo abençoadas financeiramente, familiarmente, na saúde. Você vê pessoas que estão no caminho certo, que estão em Jesus, sendo abençoadas. E você está tanto tempo buscando uma bênção e não conseguiu. E você está tanto tempo querendo resolver uma questão e não conseguiu. Aí já está andando com Jesus. Está andando com quem? Com Jesus, assim como você também está andando com Jesus. Quem está andando com Jesus aqui? Glória! Estamos andando com Jesus, assim como Jairo. Jairo presenciou a mulher sendo curada. Você já presenciou tantas pessoas sendo abençoadas. Mas é necessário que isso aconteça. Que você presencie milagres acontecendo, bênçãos acontecendo, porque não vai ser diferente na sua vida se você crer. Aleluia, Jesus! Aí alguém chegou, já viu o mesmo curado, viu acontecer o milagre. Jesus falou para ela: vai, tua fé te curou. Você está curada desse fluxo de sangue. Aleluia, já assistiu glória a aquilo. Deus. Mas alguém da casa de Jairo, da casa de quem? De Jairo, chegou para Jairo e falou: ó, para que está incomodando Jesus, hein? Presta atenção nisso aqui, por favor. Por que você está incomodando Jesus? A tua filha já morreu. Alguém da própria família, da própria casa de Jairo, trouxe para ele uma sentença de morte. Alguém sentenciou aquele caso como que se não tivesse mais solução, não tivesse mais jeito. E da própria família, da própria casa. Pessoas da tua própria casa, tua própria família não acreditam que você pode vencer. Pessoas da tua própria casa não estão vendo Jesus brilhar em você. Mas por que isso? Porque você está trilhando os caminhos errados. Porque você está vendo acontecer na vida dos outros e não está acontecendo na sua. Então, quando alguém trouxe essa sentença de morte para Jairo, eu acredito que Jairo era carne como nós. Ele deve ter desfalecido. Porque o texto diz que era a única filha dele. Única o quê? Filha. Ele foi até Jesus, ele viu o milagre acontecendo. Ele estava na presença do Senhor. Olha, não é só porque você está na presença de Jesus que você está imune a ter notícias ruins, não. Não é porque você está na presença de Jesus que as coisas ruins vão acontecer, não vão. Não é porque você está na presença de Jesus que alguém vai se levantar contra você, não vai. Não é porque você está na presença de Jesus que vão caluniar você, não vão. Não é só porque você está na presença de Jesus que vão achar que você é super-homem, a Mulher Maravilha, não. Eles vão sempre querer apontar o dedo contra você, vão sempre querer dizer que não vai ter jeito, que não tem mais solução. Mesmo você estando na presença de Jesus. Mas sabe por que muitas pessoas desviam da presença? Eu já desviei da presença porque não estão revestidas, porque estão no caminho errado, porque estão na presença de Jesus, mas não estão fazendo o que é certo. Aleluia! Porque a fé está enfraquecida. Sabe o que vai te manter de pé? É a tua fé. Aleluia, Jesus. Se um dia você caiu, foi porque faltou
faltou fé. Eu digo isso com prioridade, porque eu já caí um dia porque me faltou fé. E se faltar fé, não adianta, não vai acontecer nada, porque sem fé é impossível de Deus trabalhar na sua vida. Sem fé é impossível de Jesus fazer coisas grandiosas na sua vida. Sem fé é impossível a cura acontecer. Sem fé é impossível a porta se abrir. Sem fé é impossível o filho se converter. Sem fé é impossível o marido largar as bebidas. Sem fé nada acontece. Glória a Deus. Tudo vai acontecer por causa da tua fé. E sabe por que eu estou dizendo isso para você? Porque eu li junto com você. Na sua Bíblia, na minha Bíblia, está escrito que Jesus, quando viu a notícia para Jairo, que a filha dele estava morta, Jesus olhou para ele e falou assim, ó, não temas, crê somente. Glória a Deus. Não temas o quê? Crê somente. Então isso foi a peça fundamental. Foram as palavras fundamentais que Jesus usou para que o milagre acontecesse. Mas cabia a Jairo receber essas palavras e usar a sua fé. Glória a Deus. Porque Jesus não obriga ninguém a usar fé, a ter fé. Jesus ele quer que você tenha espontaneamente. Seja algo natural seu. Crer somente. Em meio a circunstâncias, em meio às dificuldades, você continuar crendo. E a Bíblia diz que Jairo creu. Creu ou não creu? Quem crê aqui, diga amém. Amém, eu também creio. Mas versículo 50. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse, não temas, crê somente e ela será salva. Para você resolver essa situação, é necessário que você tenha fé para isso. Não basta só vir à igreja. Não basta só assistir um culto, mais um culto. Tem que ser diferenciado. Você tem que adorar de uma forma diferente. Você tem que acreditar de uma forma diferente. Chamar a atenção de Jesus. Olha, o lugar mais alto que um crente pode chegar é aos pés de Jesus. Grava isso. O lugar mais alto que você pode chegar é aos pés do Senhor Jesus. E se você está aos pés do Senhor Jesus, você está bem guardado, você está protegido, você está fortalecido. Esteja aos pés do Senhor. É em casa, é no culto, é no trabalho, é na escola, é em todo momento. Confiando somente naquele que tem a solução para o seu problema. Olha, eu não tenho solução para o teu problema não. Eu tenho uma palavra para você. Mediante o que está escrito. Eu não tenho solução para o teu problema. Mas a palavra de hoje é: a solução do teu problema somente você vai ter em Jesus. Olha, nós não temos solução para te dar. Agora a tua fé no Senhor Jesus é quem vai dar essa solução que você procura. Olha, pessoas sofrem há muito tempo, pessoas buscam há muito tempo solução e não conseguem achar, e às vezes até culpa a igreja, às vezes até culpa o pastor, aí culpa a irmã, aí culpa o ciclo de oração, aí culpa a família. Pessoas não encontram solução para os seus problemas, aí culpam o Deus e o mundo. Aí acabam parando no mundo. Aí você acha que lá no mundo você vai achar a solução para o seu problema? Hã? Seja sincero, não vai. Não vai. O próprio Jesus falou, ó, no mundo tereis aflições. Você sabe o que é aflição? É isso que o mundo vai proporcionar. Aflições, desespero. Vai proporcionar falta de fé, desânimo, brigas, contendas. Vai proporcionar as coisas que o diabo tem para aqueles que querem, que deixam de servir ao Senhor Jesus. É isso que tem lá fora. Lá fora você não vai encontrar. O diabo até pode dar algo muito passageiro, mas algo que é eterno, que dura, é somente com o Senhor Jesus. Mas sabe o que aconteceu? Quando trouxeram a sentença de morte para Jairo, presta bem atenção, olha. Quando trouxeram o diagnóstico, a sentença, melhor dizendo, de morte para Jairo, Jesus chegou com um diagnóstico de vida.
O diagnóstico de quê? De vida. Quantas são as pessoas que estão precisando de vida? Quantos são os casais que estão precisando viver? Quantas são as famílias que estão precisando de vida? Vida. Jesus, ele sempre vai trazer um diagnóstico de vida para você. E foi isso que aconteceu. Aí Jesus chamou Pedro, Tiago e João. E chamou o pai e a mãe da menina. Vamos até lá. Vamos lá. Vamos entrar. Tinha gente chorando. São chamadas carpideiras. São pagas para imitar choro, para fingir que está chorando. Para fazer aquele cenário, aquele teatro ali no velório. Já estavam velando a menina. E estavam chorando. E Jesus falou para todo mundo assim, ó, não chores. Vamos todo mundo parar de chorar. E ria-se dele. Sabe o que isso quer dizer? Que tem pessoas que elas, quando vê a situação que você está enfrentando, elas acham que é bom. Tem pessoas que vão ver a tua queda, o teu fracasso, a tua derrota e vão achar bom. Mas sabe por quê? Porque você está no caminho errado. Sabe por quê? Porque o Jesus que você devia estar com ele lado a lado, ele está distante de você. Se não tem Jesus, só vai ter fracasso e derrota, meu irmão, minha irmã. E vão rir de você. Vão rir de você. Jesus chegou com um diagnóstico de vida, dizendo, ó, tendo chegado a casa, versículo 51. A ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse, não chores, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Pelo olhar humano, não tinha solução. Olhando humanamente, não tinha solução para aquele problema. Mas nós temos um Jesus que olha para o teu problema e diz assim, estão achando que é dessa forma, né? Mas é da forma que estão achando, não é a minha forma. Jesus, ele vê essa situação que você está vivendo de forma diferente do que o homem olha. Jesus, ele está vendo, irmã, essa situação dentro da tua casa acontecendo de maneira diferente. Olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a quem? A Deus. Tudo que está acontecendo na sua vida é para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. E todos vejam isso. Uma vez perguntaram, uma vez viram um menino cego de nascença. Aí os discípulos falaram assim, Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Jesus falou assim, ó, nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas ele está assim, sabe para quê? Para que se manifeste nele a glória de Deus. Então, ó, sabe qual é a palavra que eu tenho para você nesse momento? O que você está passando é para que se manifeste a glória de Deus na sua vida. Esse momento difícil, irmão, que você está vivendo, é para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. E todos vejam isso. Todos precisam ver. Jesus quer que todos vejam a glória de Deus na sua vida, irmão. Então essa situação não é para morte, é para vida. Esse problema do casamento, esse problema familiar, não é para destruição, não é para afundar, não. É para que a glória de Deus se manifeste e todos vejam. Olha, os seus vizinhos estão cansados de ver você brigando, os seus vizinhos estão cansados de ver você endividado, os seus vizinhos estão cansados de ver os seus filhos dando problema. Sabe o que eles têm que ver agora? A glória de Deus na sua vida. Para que eles também tenham sede de buscar esse Jesus, de andar com esse Jesus. Quem anda com Jesus, anda com vida. Quem anda com Jesus, anda com vida. Agora, quem está lá fora, não tem vida nenhuma. Quem está lá fora, falta de vida. E vida só em Jesus. Eu queria ter descoberto isso há muito mais tempo. Eu queria, desde criança, ter descoberto isso, que a única vida está em Jesus. Não viver essa vida nesse mundo, porque no mundo não tem vida. O mundo só traz
morte. O mundo já sentencia a pessoa para o lado ruim, para o lado mal. Mas Jesus não. Jesus ele sempre vai arrumar um jeito de te levantar. Jesus ele sempre vai arrumar um jeito de te animar. Jesus ele sempre vai colocar você de pé. Jesus é o teu melhor amigo. O lugar mais alto que o crente pode estar é aos pés do Senhor Jesus. O lugar mais alto que se pode estar aos pés de Jesus. E aos pés de Jesus não tem doença. Aos pés de Jesus não tem desemprego. Aos pés de Jesus não tem escassez. Aos pés de Jesus não há morte. Aos pés de Jesus não há casamento destruído. Aos pés de Jesus não há crente endividado. Aos pés de Jesus não há crente atribulado. Aos pés de Jesus não há crente problemático. Porque aos pés de Jesus existe vida. É vida que você precisa. No meio daquela multidão existe um homem chamado Jairo, que tinha um problema gravíssimo. Mas aos pés de Jesus ele encontrou a solução. Ainda que riam dele, ainda que chegaram para ele e falaram assim: não tem mais jeito, larga Jesus. Olha, não tem mais jeito, sempre aqui que você está andando com Jesus. Ainda que os próprios da própria casa dele, disseram para ele: não tem mais jeito não, para de andar com Jesus. Mas Jesus falou para Jairo o quê? Não temas, crê somente. Não vai ter morte, não vai ter vida, irmão. Não vai ter morte, não vai ter vida, irmão. Não vai ter morte, não, mulher de guerreira, vai ter vida. Geração eleita, não vai ter morte, vai ter vida. Oh, glória! Porque nós andamos com Jesus. Nós andamos com quem? Jesus. Para finalizar. Entretanto, versículo 54. Ele, o Senhor Jesus, tomando-a pela mão. Segura na mão de Jesus, viu? Segura sempre na mão de Jesus. Nessa noite, Jesus ele quer estender a mão dele para você. Agora cabe a você. Segura na mão de Jesus. O que está faltando para muito crente para vencer é segurar na mão de Jesus. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. E ele mandou que lhe dessem de comer. Glória a Deus, aleluia. Aconteceu ou não aconteceu o milagre? Tem certeza? Glória a Deus. Quem crê que aconteceu o milagre? Oh, glória! Mas aconteceu o milagre, sabe por quê? Eu vou explicar para você. Sabe por que aconteceu o milagre? Porque já é melhor que você. Ué? Hã? Aconteceu o milagre porque já era melhor que você? Não. Aconteceu o milagre porque Jairo foi ao lugar certo, a pessoa certa. Glória a Deus. Não aconteceu o milagre na vida de Jairo porque Jairo é melhor do que eu, não. Aconteceu o milagre porque ele creu. Glória a Deus. E você precisa crer nessa noite. Aleluia, meu Deus. Você precisa crer nessa noite. Você precisa segurar na mão de Jesus. Você precisa se prostrar aos pés de Jesus. Para que o que aconteceu na vida de Jairo aconteça muito mais na sua vida. Glória a Deus. Olha, eu acredito